meu amigo, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Aqui quem fala é Thiago Cardoso, imenso prazer ter você aqui. Bora falar então a respeito de gestão financeira? Bora lá! Olha só, meu amigo, se você não está inscrito, já se inscreve, você sabe, toda semana tem conteúdo. Vai ser um prazer ter você aqui em outros conteúdos adicionais voltados para o seu desenvolvimento, beleza? Se você é um empresário, de repente você tem uma empresa, ou de repente faz parte aí como grupo diretor dessa companhia, entre em contato com a gente consegue ajudar você a performar melhor, combinado? Bom, antes de mais nada então, falamos aí a respeito da gestão financeira e falamos anteriormente em outros vídeos a respeito de fluxo de caixa e demonstração de resultados do exercício. Se você perdeu algum desses conteúdos, eles são fundamentais para a gente poder seguir com esse tema de agora, tá? Então, só acessar os cards que podem estar aparecendo aqui para você poder ter acesso a esse material, beleza? Bom, então vamos lá. O que a gente vai tratar agora? A partir do momento que a gente tem um demonstrativo de resultado do exercício, a gente vai fazer um acompanhamento desse cara. Então a gente acompanha o DRE no decorrer do período, certo? Esse período a gente vai fazer uma análise horizontal. O que é uma análise horizontal? É o que o pessoal do financeiro costuma chamar de uma análise que é feita coluna a coluna, onde eu venho comparando período por período, tá? O que eu recomendo que você utilize aí numa análise horizontal, num DRE? É lançar várias informações de DREs mês a mês, certo? Fechando aí sempre no mesmo período, ali de repente quinto dia útil, alguma coisa do tipo. E aí, a partir disso, você consiga olhar como é que fomos no mês anterior, como é que fomos no outro mês, como é que fomos no outro mês. Caso você ainda não tenha um DRE, isso vai ser o começo para você, começa com o DRE e depois de 3 meses já é mais ou menos suficiente para você entender quais são os padrões de custo existentes. Por que 3 meses e não um mês pontualmente? Porque às vezes, naquele mês, você tinha feito muitas vendas em meses anteriores que ficaram programadas as entradas para aquele mês. E aquele mês teve ali um superávit, digamos assim. Então você teve ali uma receita muito maior do que os custos que você tem. E aí a margem de lucro às vezes deu alguma coisa meio mentirosa, sabe? Tipo, uma margem de lucro de 40%, 45%, 58%. Falei, eita, nossa, cara, que estranho, né? Meu Deus do céu, cara, tá estranho esse número aí, muita coisa, não é não? Pois é. Então, a gente tem que olhar 3 meses, porque às vezes você, assim como tem muitas receitas no mesmo mês, pode ser que você tenha feito uma compra, uma aquisição muito grande em um mês e aquilo depreciou aquele mês e mostra uma percepção incorreta a respeito da realidade. Não é aquilo que a gente gasta. Bom, com 3 meses a gente consegue meio que deixar menos... a gente consegue deixar mais tranquilo aqueles picos e vales de receitas e custos e consegue entender mais ou menos como é que os custos estão se comportando. E aí, a partir daí, a gente consegue ter a certeza de coisas que a gente antes tinha mais no cheiro, no feeling, né? Bom, eu não gosto de cheiro, de feeling, de sentimento, né? Eu gosto de dados e fatos. Tá? Eu gosto de ver números. Quando eu olho os números, né, a matemática não mente, né? A não ser que seja uma matemática. Né? A matemática, às vezes, o cara faz ali um negócio, né, 1 mais 1 virar 8, né? Mas tirando esses casos estranhos, né, a gente olha ali e entende onde é que estão os desperdícios. Aí a gente vê, por exemplo, num DRE, onde é que estão os principais custos. Claro que à medida que a gente trabalha com diversas empresas, a gente consegue entender mais ou menos onde estão os principais custos de cada empresa. Quando a gente fala numa indústria, os principais custos são, geralmente, despesa com matéria-prima, geralmente é o maior custo. Por quê? Porque tem, né, ó, produto, né, ó, é físico, ó. É físico. Quando é físico, eu tenho um custo de matéria-prima para poder fazer a aquisição, para depois transformar aquela matéria-prima, para depois vender aquilo, tá? Então, quando a gente está falando de produção, a matéria-prima geralmente é o maior custo. Varejista, que vende um produto, tá? Que de repente é um produto que é apenas de distribuição, também o maior custo é o próprio produto, certo? Então, quando a gente fala em empresas de produto, o produto ali, a parte material, é o maior custo.
seguido de mão de obra, geralmente é o segundo maior custo que a gente tem dentro de uma empresa de produto, uma manufatura, por exemplo, seguido também de energia. Aí pode vir energia elétrica, energia calorífica, consumo de gases, né? Às vezes tem um monte de tipos de custo com energia, tá? Mas energia geralmente aí tá entre o segundo e terceiro maior custo, seguido de outros custos, que aí pode vir de repente aluguel, de repente despesas com marketing, com isso, aquilo, enfim. Tá? Mas de modo geral esses são os três principais. Quando a gente fala em empresa de serviço, não existe um material físico. Então, numa empresa de serviço, o principal custo geralmente é mão de obra, seguido de energia e custos de instalações, e aí depois vem outras despesas, tá? Então, de modo geral, a gente está falando desses principais custos. Só que, claro, com o DRE você consegue olhar onde está ali cada um. Então, você faz uma análise horizontal e aí, olhando esses principais custos, a gente consegue motivar alguns projetos para serem conduzidos. Existem diversos tipos de projetos que a gente pode conduzir. De modo geral, são dois tipos de projetos. Ou os projetos são projetos de ideação, né, de inovação, de desenvolvimento, ou os projetos são de melhoria, ou seja, ou eu estou desenvolvendo algo, tirando algo do zero, ou eu estou melhorando um processo já existente. E aí para isso eu tenho metodologias mais adequadas em cada um. Quando o projeto é de melhoria, geralmente a gente usa a depender da complexidade do problema. Se o problema é mais tranquilo, é ver e agir, né? O Kaizen é uma boa iniciativa. Quando o problema ele é mediano, eu preciso de uma metodologia para poder resolver, geralmente a gente usa um MASP, um método de análise e solução de problemas, que tem 8 passos para a sua solução. E aí, quando o problema é mais robusto, mais difícil, mais cabeludo, diferente de mim um pouco, né? Aí a gente vai trabalhar com Six Sigma ou Lean Six Sigma, tá? Que aí são problemas mais robustos, que precisam de um embasamento estatístico mais forte para poder validar as informações. Agora, quando os projetos são voltados para criação, para ideação, para desenvolvimento, aí está relacionado não à complexidade, porque não é problema, mas a gente falar aí da definição do nosso escopo. Escopo bem detalhado, aí a gente entra com o modelo cascata, que é o formato cascata do PMI, que tem um gráfico de Gantt para acompanhamento. Quando a gente tem aí um escopo mediano, aí a gente entra com uma outra metodologia que é conhecida como Scrum, é um método ágil, tá? Ele é um framework. Existem aí alguns outros métodos ágeis, mas o Scrum é o mais popular. E a gente tem também, quando não tem escopo, que a gente precisa idealizar, criar algo, pensar no que a gente pode fazer. E aí uma boa estratégia é utilizar uma metodologia chamada de Design Thinking. Bom, de modo geral, essas são as metodologias. Quando a gente olha em redução de custo, a gente geralmente está falando de melhoria. E projetos de melhoria são essas 3 metodologias que eu havia falado para você. Ver e agir, Kaizen, método de análise e solução de problemas, um PDCA, por exemplo, e o DMAIC, que é o Six Sigma, tá? Só que eu posso te dizer, cerca de 90%, talvez até mais, 95% dos problemas de uma empresa, quando a gente está falando de solucionar problemas, 90% a 95% desses problemas a gente resolve com um bom método estruturado para resolução, tá? E aí é montar um plano de ação e executar. O PDCA atende perfeitamente bem. E aí em seguida a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas metodologias de projeto para conseguir reduzir custo e melhorar a lucratividade. Até porque um bom lucro nunca deu prejuízo para ninguém, não é? Bom, então, sendo assim, meu amigo, finalizamos aqui esse conteúdo. Espero que você tenha gostado do material. Nos vemos aí em próximos vídeos. Se você gostou e quer se aprofundar, entre em contato com a gente. Caso você tenha interesse de implementar isso dentro da sua empresa, basta mandar um WhatsApp aqui, a gente marca uma reunião para entender a sua necessidade. Combinado? Grandíssimo abraço e até os próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau!